Meu nome é Daniel Lima, eu estudo programação há 5 anos e se eu me encontrasse há 5 anos atrás, desde o dia que eu não sabia o que era VS Code, o que eu falaria pra mim mesmo? Bom, esse vídeo eu vou abordar alguns assuntos algumas dicas que eu daria pro Daniel no passado. Faz sentido pra você? Então vem comigo. Tudo começou há 5 anos atrás, quando eu não sabia nem o que era VS Code. E eu tava jogando LoL, eu gostava muito de jogar LoL, jogava muito LoL. E quando eu falo muito é em quantidade, não em qualidade, porque em qualidade eu realmente não jogava. E devido a isso, um dia eu acho que eu tiltei, perdi e falei, pô, não vou mais jogar, vou entrar no Twitch aqui pra distrair um pouco a cabeça. Lembrando, eu tinha 17 anos, 17, 18, 19, 21, 22, 17 anos e caí direto na live do Marco Bruno Dev. Então, mestrão, se você tá vendo esse vídeo hoje, muito obrigado. Inclusive, esse foi um dos grandes acertos, ter entrado na live desse cara, ter consumido um conteúdo gratuito e ter me envolvido numa comunidade desde o começo foi o meu maior acerto desde o começo. Primeira dica, ache uma comunidade, entre nela, penetre nela, lá ele 1000 vezes Ultra Pro Max, e interaja com todo mundo dessa comunidade. E o canal do Marco Bruno continua bem atual também, se você quiser assistir e quiser começar pelo front-end, que foi o meu começo. Então beleza, agora que você já entrou numa comunidade, você vai ter que ter um foco. Passo 2, tenha um foco. Saiba onde você quer chegar. E desde o começo, eu tinha como inspiração um cara que eu tenho até hoje como inspiração. E o nome dele é Zeno Rocha. Zeno Rocha, isso mesmo. E aí o que eu fiz? Eu consumi todo o conteúdo possível que tinha de Zeno Rocha na internet. Então eu já assisti todas as palestras. Aí ele tem um site dele lá. Eu assisti todas as palestras que tá listada no site dele. Em inglês, em português, seja lá em que língua que ele tenha feito. Inclusive isso foi um bom starter para o meu inglês, para eu começar a aprender um pouco mais. E ele criou algumas coisas que, se você já é dev um pouquinho, você deve usar, como o Drácula Theme, que é o tema, né? O Drácula, que eu acho que é o tema mais utilizado no mundo todo atualmente. E ele também criou uma biblioteca grande, né? Gigantesca, que chama React Mail, que virou a Resend, que é a empresa que ele toca hoje em dia. Só que em que aspecto que eu falei assim, pô, vou ver e me inspirar em uma pessoa? Não é em copiar uma pessoa ou a cada passo que ele dá, a cada peido que o Zeno dá, eu vou atrás ali. Não, não é isso. O que eu falo sobre se inspirar em alguém é ver mais do que essa pessoa tá falando, mas o que essa pessoa fez e ver se faz sentido pra você, entendeu? Ter um senso crítico se pra você faz sentido. Pra ele, eu vi que ele trabalhou numa empresa grande aqui no Brasil, que foi a Globo. Então, naquele momento, quando eu já estava trabalhando, já tinha um trabalho aqui no Brasil também, eu procurei uma empresa grande para eu trabalhar. Consegui trabalhar na UOL, que foi uma empresa que eu tinha ali 18 para 19 anos e já trabalhava lá. Então, foi bem bacana para mim, para o meu aprendizado. Eu ia de Jacareí, que é uma cidade do interior de São Paulo, até São Paulo. Pegava metrô lá em São Paulo, trabalhava lá no centro todos os dias. Era 2 vezes por semana, depois no final chegou até ser 3 vezes por semana. Para aprender e para codar, pra, enfim, ter um trampo e mais que dinheiro, porque se você parar pra pensar na ponta do lápis, isso era super desgastante e o que eu gastava de passagem, de várias coisas assim, não compensava muito. Mas eu achei que foi uma coisa importante de eu ter e que eu me forcei a fazer por um tempo, que me deu bastante impulso na minha carreira, assim, sabe? Trabalhar numa empresa um pouquinho maior. E aí uma outra coisa que ele fez foi começar a contribuir para projetos open source. E aí eu pensei assim, pô, será que isso cabe na minha vida também? E coube, porque a partir desse momento que eu tive esse raciocínio, eu comecei a produzir projetos open source. Então não tinha projetos que eu me sentia confortável de contribuir, eu comecei a produzir meus próprios. E depois que eu já sabia um pouco mais sobre open source e como fazer as coisas, aí eu comecei a contribuir no projeto dos outros, que inclusive eu contribuí no Trilha.info, que é um projeto que, se você não sabe nada de programação, ele faz um roadmap para você, e é um projeto que eu com certeza acho que você tem que acessar se você está começando, para você saber uma trilha onde as pessoas de programação já passaram e já validaram, beleza? E, por fim, eu acho que a principal coisa desse vídeo que você deve pegar é construa em público. Sério. Documente desde o dia 1, que foi uma coisa que eu não fiz. Então, construa em público. Inclusive, agora eu posso falar sobre coisas que eu acho que você não deve fazer, tá bom? Acho que esse é um bom tema pra gente entrar aqui. E se você já está estudando, em alguma instância você já está certa. Mas toma cuidado com esses pontos que eu vou citar agora, tá bom? O primeiro desses pontos é pagar um curso muito caro desde o início. E eu sei que pode ter gente que não concorda comigo, e tudo bem, mas se eu estivesse falando pro Daniel do começo, que foi o Daniel que quase caiu nessa trap aí, nessa armadilha, toma cuidado com esses cursos, tá bom? Que falam assim, pô, você vai me pagar aqui 15 mil, e aí quando você conseguir seu primeiro emprego,
que a gente vai te ajudar e vai dar tudo certo. Você vai conseguir 6 mil reais por mês no seu primeiro emprego, e aí você paga a gente uma parcelinha de 3 mil reais, que só vai ser metade do seu salário, fica tranquilo. Toma cuidado, tá? E toma cuidado com esse conto do vigário também, de que todo dev já começa ganhando 6 mil, já começa ganhando pra caramba. Pra vocês terem ideia, meu primeiro emprego que eu tive, eu ganhava 10 reais a hora. Pra eu ir até o emprego e depois voltar, eu já gastava 10 reais de Uber pra eu ir, 10 reais de Uber pra voltar e 20 reais no meu almoço. Então, 10 mais 10 mais 20, 40 reais. Meu dia tinha 6 horas, assim, mais da metade do meu dia era só pra eu estar naquele lugar. Então foi realmente pra estudar mesmo, entendeu? O seu primeiro emprego, muito provavelmente, vai ser isso também. Vai ser algo que você vai estudar, vai ser algo que você não vai poder escolher muito, entendeu? Existem pessoas que começam já com 6 mil? Sim, não é impossível, mas é improvável. Então, por favor, Daniel do passado, toma cuidado com isso. Porque esses cursos podem ser uma pedra no seu sapato pra grande parte da sua vida e podem te aterrorizar durante um tempo aí, tá bom? Tem muito conteúdo grátis na internet, inclusive o trilha.info tá lá para te ajudar com isso. Um abraço aí pro Flávio, que foi o idealizador do projeto. O mais provável que vai acontecer é você sofrer muito para você conseguir seu primeiro trampo. A área de programação já não tá mais em cima mão. Ainda mais para você conseguir o primeiro emprego, assim, você vai ter que estudar bastante, você vai ter que entrar em bastante comunidade, em fazer bastante networking. Então, não é só ficar lá no LinkedIn, por exemplo. Você também vai ter que estar lá no LinkedIn, mas acho que conhecer gente nova, contribuir para coisas de forma gratuita, compartilhar sentimentos, compartilhar experiências. Inclusive, aqui nos comentários é um bom lugar para você compartilhar suas experiências. Fala aí o momento que você está agora, o que você está estudando. Toma cuidado com esse conto aí de que é tudo muito fácil e que vida de dev é muito fácil. Depois de você martelar muito tempo, você vai colher os frutos disso. Mas isso aí em qualquer profissão. O advogado precisa passar 5 anos estudando direito, passar na OAB, que é uma prova mó difícil, para aí sim começar ali a vida dele de advogado. Então, depois que o cara foi lá e tem 15 anos de profissão, você vai falar que ser advogado é muito fácil? Não, e você deve, é a mesma coisa, só que é um pouquinho melhor. Não precisa ter tudo isso pra você chegar num patamar legal, assim, sabe? Hoje eu tenho 5 anos que eu estudo programação e eu sinto que eu tô numa vida legal, assim, eu me sinto confortável onde eu tô, eu acho bem bacana, óbvio, sempre dá pra crescer, sempre dá pra aprender, mas hoje em dia já não é mais só sobre dinheiro, não é mais só sobre pô, eu preciso ganhar mais, é sobre outras coisas, sobre construir relações, sobre construir produtos, sobre ganhar dinheiro de outras formas que não é só prestando serviço. E eu desejo do fundo do meu coração que você também se encontre nessa área como eu me encontrei em outros aspectos, não só sobre prestar serviço, tá bom? Sobre construir comunidades, sobre construir networking, que eu acho que é algo que você deve fazer desde o começo, tá bom? Não é um dia que você vai acordar e vai falar, beleza, agora eu preciso conversar com o máximo de gente possível, agora eu preciso fazer um SaaS, agora eu preciso fazer um... Não é assim. Você vai ter que construir isso dia após dia, falar com as pessoas dia após dia, responder todo mundo dia após dia, chamar pessoas na DM, conversar, perguntar, todo mundo vai te responder, e se não te responder, tá tudo bem também. Então, pergunte bastante. Não seja tímido, se der. A timidez já me sabotou bastante. Hoje eu tô falando assim, mas eu já tive bastante trauma de falar, bastante trauma de me expor, e eu tratei isso em terapia e funcionou bastante pra mim, então faça terapia se você puder também. Construa em público. Acho que esse, na real, é a principal coisa que eu mudaria, que eu faria desde o começo, que foi algo que eu comecei a fazer no Twitter, mas desde o meu dia 1 eu não fazia isso, sabe? Que é construa em público e documente a sua jornada. Esse vídeo poderia ser essa frase, construa em público e documente a sua jornada. Beleza? Então, é isso. Construa em público e documente a sua jornada. Boa sorte, tamo junto.